A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Começamos o capítulo 8 de São Mateus e inicia dizendo que Jesus desceu do monte. Por quê? Porque justamente a gente concluiu ontem o Sermão da Montanha. Jesus estava falando o sermão mais solene que Jesus pronunciou. E agora ele desce do monte e vai andar, vai continuar o seu ministério. E durante agora algumas semanas, a semana que entra e a outra talvez, nós vamos meditar no capítulo 8 e no capítulo 9 de São Mateus. Nós vamos refletir sobre 10 milagres, que esses milagres preparam para a gente ouvir um outro discurso de Jesus, o discurso missionário, quando Jesus vai assim enviar os primeiros discípulos. E nesses capítulos 8 e 9 de São Mateus, nós refletiremos sobre 6 curas, 2 exorcismos, uma ressurreição e um milagre de domínio da natureza. O primeiro é esse aqui do leproso. O que era o leproso na época de Jesus? Nós encontramos aqui no livro do Levítico, livro da lei dos judeus. Nós encontramos no capítulo 13 e no capítulo 14 de Levítico as indicações legais para as pessoas que são acometidas de lepra e como é que também se dá a purificação após a lepra. Diz aqui que quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, cobrindo o bigode e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro todos os dias enquanto estiver nele a doença. É impuro, viverá separado e habitará fora do acampamento. Justamente é o que nós observamos aqui neste homem que chegou para Jesus e disse: queres, tu tens o poder de me purificar. Aquele homem estava justamente condenado à morte em vida. Ele vivia isolado, evitando as pessoas. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus e ficou encantado com aquilo que ele ouviu falar sobre Jesus.
e ele vai procurar. E quando chega perto de Jesus, ele suplica a cura. E Jesus, o que é que fez? Estendeu a mão, o gesto da bênção, o gesto da cura. Tocou no homem. Ninguém pode tocar no leproso. Jesus sabia disso. Jesus era judeu. Não podia tocar, porque senão se tornava impuro também. Mas Jesus, ele vai justamente derrubar essa barreira, essa exclusão que já existia antes de Jesus chegar. Jesus reconhece a humildade daquele homem e a confiança que ele teve em Jesus, e por isso que Jesus toca nele. É um gesto transformador, porque ninguém podia tocar no leproso. A cura daquela pessoa triste, enferma, Jesus enfrentou as barreiras. Depois Jesus diz ao homem que Jesus fala aplicando a lei antiga do capítulo 14 do livro do Levítico, que diz assim: Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Portanto, aquele leproso estava purificado. Mas o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser conduzido ao sacerdote. O sacerdote da antiga lei, não é como o nosso sacerdócio hoje da nova lei, que Jesus ordenou. E o sacerdote sairá do acampamento. Depois do exame e verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, escarlate e sopo. Em seguida mandará sangrar uma das aves, pegará a ave e fará 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra e o declarará puro. Isso era a lei antiga, por isso que Jesus quis curar o homem, enfrentou as barreiras da exclusão social e da impureza, mas cumpriu enquanto mandou para que houvesse comprovação, testemunha do milagre. Então a gente aqui está seguindo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 8 e 9, são 10 milagres que a gente vai agora refletir esses dias, e esse foi o primeiro. Agora, o que é que nós queríamos trazer para a nossa vida? É que não devemos ficar só encantados com o milagre, ou então dizendo, se Jesus viesse hoje e botasse a mão nesses enfermos. Não. Jesus disse que nós também temos o poder, nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. E hoje em dia nós encontramos muitas doenças, muitas pandemias e epidemias, muitas chagas, muitas enfermidades, e esses todos estão esperando ser curados em nossa sociedade. Mas é preciso ter a força e a coragem do Evangelho para a gente mudar essa situação. Então nós, católicos, temos uma responsabilidade muito grande no mundo de hoje. Há todo tipo de doença. Doença psicológica, doença espiritual, doença corporal, doença física, doença moral. E a gente tem essa responsabilidade. A força do Evangelho nos ajuda a fazer esse trabalho. As curas continuam dentro desse espírito de fidelidade a Jesus. Vamos agora rezar dizendo: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Desejamos a todos um feliz fim de semana, que o Senhor Deus nos acompanhe. Você ouviu o Evangelho do Dia.
com Monsenhor Lucas Batista.